noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Quero saudar todos vocês, guerreiros, que superaram o frio por estarem aqui conosco. Estamos aqui, doutor Abner, Vidal, para dar início aos trabalhos. Essa noite é uma noite muito especial para nós, porque a Advocacia de Guarulhos sempre visa colocar assuntos a serem pensados, a serem debatidos. E a gente não tem receio de encarar qualquer tipo de crítica, porque a discussão ela é sempre necessária para a evolução. E tudo que a gente busca sempre é colocar as ideias para serem discutidas, para serem pensadas. E esse seminário, o qual se inicia hoje, dia 16, e serão 3 dias de intensos trabalhos. Hoje teremos a palestra dos doutores André Lozano e doutor Marcelo Semer, e na sequência serão mais outros 2 dias. Então peço a todos que já programem-se e não deixem de comparecer, que serão, aposto com vocês, que vocês vão amar e vão adorar. Serão discussões profundas e muito significativas. O seminário vai tratar sobre o pacote anticrime. O pacote anticrime que vem colocado pelo governo federal, levado ao Congresso pelo nosso ministro Moro. E a nossa ideia, a Ordem dos Advogados do Brasil, é justamente fomentar a discussão sobre essas questões ali postas, de modo geral. Muito diferente de querer direcionar as coisas, nós não queremos isso, nós queremos pensar tudo o que acontece, independente da opinião pessoal aqui, deste que vos fala. Nosso objetivo é buscar aprofundar as ideias. Tudo que é posto, como eu costumo dizer nas entregas de carteiras, quando a gente bate um papo a respeito das palestras prerrogativas, tudo que é posto de uma forma imediata, muitas vezes a gente tem que contestar, tem que analisar, tem que verificar, tem que aprofundar, porque aquilo que vem pronto, nós que somos operadores e juristas do direito, temos que contestar, temos que analisar e decidir se está certo ou se não está certo. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil de Guarulhos, mais uma vez, saúda todos vocês que estão presentes e deseja que vocês, de fato, avaliem, analisem e emitam a opinião de vocês todos e coloquemos em prática o sagrado direito à discussão. Muito bem, vamos dar início aos trabalhos. Eu quero aqui chamar, nesse momento, para a composição da mesa, o coordenador e capitaneador desse grande projeto, doutor, querido amigo, doutor Ricardo Fante Iaco. Vou agora partir a convocação da mesa também com o nosso querido presidente da Comissão de Ética, doutor Alessandro Ortiz. Ainda na composição da mesa, quero aqui chamar a presença do nosso secretário da Comissão de Fiscalização de Contas e Obras Públicas, doutor Marcelo. E agora, direcionando agora já para os momentos especiais da noite, quero aqui chamar o primeiro palestrante, doutor Marcelo Semer. E para o final da composição da mesa, da nossa mesa, o nosso querido palestrante também, doutor André Lozano. Nesse momento, passo a palavra ao nosso coordenador do Núcleo de Direito Criminal,
leitura dos currículos dos nossos palestrantes. Boa noite a todos e todas. É sempre uma alegria muito grande ver nós advogados presentes em eventos como esse. Em especial, um evento que causa bastante perplexidade na sociedade. E é que a gente vem falando, né, presidente? Está na hora da advocacia voltar a saber criticar, a saber ouvir, a saber debater. Nada mais importante do que isso num seminário com pessoas que vão passar por aqui para trazer um pouco da experiência, do conteúdo técnico, para a gente avaliar efetivamente o que está sendo feito. Queria agradecer muito a presença dos dois palestrantes de hoje. Dr. Marcelo Semer está adoentado, fez um esforço danado para estar aqui presente, para agradecer nosso evento. Dr. Marcelo Semer é juiz de Direito e doutorado em Criminologia, doutor em Criminologia pela USP. Inclusive tem o escritor, tem o livro dele ali, para quem quiser adquirir, né? Módicos, R$35, doutor? R$35. Um livro indispensável para quem atua na área, para quem quer entender um pouco da questão criminal. Desde já agradeço muito a presença. É uma honra muito grande para essa casa recebê-lo. Sem mais delongas, já passo a palavra ao Dr. Marcelo Semer. Alô? Bom, boa noite a todas e todos. Boa noite a todas, a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite que me foi feito. Dr. Eduardo, Dr. Ricardo, é para mim uma grande honra ser chamado. Eu gosto muito de ser chamado para um lugar como a OAB Universal. A última vez que eu ofereci um pacote anticrime, eu fui, acreditem ou não, no Ministério Público. Então eu me senti bastante honrado em poder falar lá. Os juízes aqui não estão querendo ouvir ultimamente, mas para mim é sempre bom, apesar de não ter os 30K da Deltan, né, nem Beach Park, eu fico contente numa noite tão fria como essa, né, um dia certamente após um dia de trabalho atribulado, ver tanta gente reunida aqui para ouvir a gente. Para ter certeza que isso dá muito mais satisfação do que receber 10, 30 ou 400 caras que o dinheiro vai embora, mas a memória, as lembranças, elas permanecem. Queria também pedir desculpa pela minha dicção aqui, de fato. O Ricardo não sabe da extensão, mas eu cogitei por várias vezes não comparecer. Eu falei, acho que eu não vou conseguir, porque eu estava muito, de fato, ontem fiquei muito mal. Fiquei com medo, bom, até melhorei, mas ia para falar. Mas enfim, hoje eu resguardei a minha voz e acho que, não sei se eu chego até o final, mas na hora que a voz falhar, eu pego aqui e começo a twittar e alguém vai ver. Bom, eu vou fazer aqui uma introdução ao projeto propriamente dito e, como nós já conversamos na sala, o doutor André vai se estender mais especificamente na questão da legítima defesa, embora eu vou falar bastante também, porque tenho certeza que esse é o ponto mais complicado, traumático que a gente tem. Embora, na minha impressão, todos os casos são complicados, traumáticos, e os que me entrevistaram sobre esse projeto me perguntaram, mas o que a gente ouviu de bom nesse projeto? Eu vi nada. Desse pode voltar para casa. E quando veio, eu falei, esse pessoal até brincou, eu falei, se o Moro fosse o meu aluno, eu ia mandar ele refazer um prova. Mas refaz isso aqui, porque não vai ter volta nesse trabalho. Eu vou explicar por que eu falo isso, não é porque eu não gosto dele, mas porque é um trabalho, para ser elogioso, indigente. Bom, eu fui tomado de surpresa quando vi a apresentação do
nunca vi. Só na magistratura eu estou há 29 anos. De formado, eu já fiz 35. Um pouco mais, fiz 37. Enfim, acho que um pouco menos. Eu nunca vi um projeto que tenha vindo do governo, deputado, sim, a gente vê muitas coisas meio sem sentido, né? Tão carente de motivação, uma péssima relação e um embaralhamento de conceitos assim, de forma primária, né? Sem uma base científica, jurídica, criminológica, é um nada. Não é que eu propriamente seja surpreso de um projeto desse ter saído do Sérgio Moro, eu fiquei surpreso de ter saído do Ministério da Justiça, porque há uma base, há um núcleo funcional, de profissionais do Ministério da Justiça muito bom. Eu sei que várias vezes eu intercedi junto a eles, a gente conversou várias vezes em produção de leis, muitas vezes eu recebia pedidos e consultas, o que você acha disso, daquilo e tal. Eu tenho bastante orgulho de ter participado da produção daquela lei da detração, para quem é do crime sabe daquilo. É uma coisa que eu fazia como juiz, e conversando com alguns colegas que trabalhavam na SAL, e veio a ideia, por que não fazer isso na lei, né? Quem sabe a gente pensava, bom, eu na hora de fixar o regime, eu já fixava o regime menor, mais leve, considerando o tempo que ele ficou preso. Eu falei, mas se colocar isso na lei, colocou isso na lei, não sei se ajudou muito, né? Mas enfim, essa é outra questão. Mas eles têm um enorme lastro científico no Ministério da Justiça, né? Muitas pesquisas, né? Tem projeto Pensando Direito, uma série de pesquisas, Departamento Penitenciário Nacional, que remodelou toda a estrutura de estatísticas de aprisionamento, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, uma série de pareceres que tiveram, enfim, tudo isso jogado no lixo. Uma proposta que é o chamado de medidas, não sei o que, começava com medidas de novo, né? E sem nenhuma exposição de motivos. Eu falei, o governo nunca pode fazer sem exposição de motivos, porque ele representa nós mesmos, ele tem que dizer quais são os fundamentos, que política criminal é dele. Enfim, bom, até que veio a exposição formal, a exposição jurídica do projeto, a apresentação na Câmara, e aí sim veio com a exposição de motivos. Aí eu fui ler a exposição de motivos. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazê-lo, mas ela conseguiu ser pior ainda do que a ausência de motivos. Eu acho que era interessante, para quem não pôde ler porque é um documento oficial. Ele não vai sair dos anais da Câmara, está lá. A exposição de motivos do projeto sempre fica constado na tramitação do projeto. E eu acho que é interessante para a gente olhar e para ver, porque ela é assinada pelo Sérgio Moro. Quem é a pessoa que fala? Que trabalho jurídico é esse que ele apresenta? É um conjunto de senso comum, notório, evidente, mais grave na história, etc. Eu pensei, bom, vamos ver quais são os autores que ele cita, né, para dar suporte a isso. Em grande parte, jornais, né, mídia, que hoje os seguidores dele chamam de mídia lixo, mas enfim. Eu fui ver lá, citei alguns aqui que me chamaram a atenção, sem nenhum tipo de preconceito aqui. Citação do blog da Rádio FM de Bauru. Ele cita a Rádio FM de Bauru para dar um número oficial do Estado de São Paulo, pelo amor de Deus, né? Números oficiais, vá ao repertório oficial do Estado de São Paulo, para dizer, falando de escola. Né? YouTube, no YouTube. E o blog O Antagonista, vocês já ouviram falar desse blog? Parece que é muito caro. Eu juro por Deus, eu fui tentar entrar no blog para ver o que ele falava nesse ponto. Esse blog, eu não conhecia ele. Depois que só vem a manchete, um monte de propaganda, não vê mais nada disso, mas ele está agora no repertório oficial do projeto de lei. Ele jogou fora anos de doutrina, quando ele fala da presunção de inocência. É só uma questão probatória, não tem nada a ver com recurso. Ele joga fora livros e livros escritos sobre isso, ele praticamente incendeia. Sem contar o que me pareceu ser o mais grave, talvez vá pegar mais do que o André pode dissertar melhor, explicar por quê e para quem veio essa ideia de legítima defesa preventiva que eles estão criando. Ele deixa claro,
uma desembargadora do Rio de Janeiro, a Simone Schreiber, desembargadora federal, ela escreveu um artigo muito interessante que eu achei. Ela falou assim: em matéria de legítima defesa, não sei se eu poderia concordar com isso, o Moro está à direita de Bolsonaro, está num lugar mais conservador. O que ele fala, o Moro, sobre isso na exposição de motivos? Aonde é que está? Onde é que o problema nasce? Vamos lá, entre aspas. O agente policial está permanentemente sob risco, inclusive porque, não raramente, atua em comunidades sem urbanização, com vias estreitas e residências contínuas, ou seja, para a favela, deixa claro isso. É comum também que não tenha a possibilidade de distinguir pessoas de bem dos meliantes. Exposição de motivos do projeto de lei. Por tais motivos, é preciso dar proteção legal, a fim de que não tenhamos uma legião de intimidados pelo receio e dificuldade de submeter-se a julgamento. Ou seja, ele tem dificuldade de saber quem é honesto e quem não é, então, portanto, o que eu vou fazer? Recomendo ele que não atire? Não, eu absolvo caso ele atire. Basicamente, é isso. Bom, aí eu fui ler o projeto em si, a exposição de motivos é ruim, mas o projeto, pelo menos, deve ter sido uma coisa bem escrita, bem pensada. Eu comecei no artigo 1º, vamos lá. O artigo 1º que costuma dizer onde é que veio, né? Onde é que eu começo o artigo, né? Artigo 1º. Esta lei estabelece medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com grave violência à pessoa. Aí eu fiquei pensando o que é o grave violência à pessoa. Porque quando eu estudei direito penal, quando eu ensinei direito penal também, a gente tinha as categorias da grave ameaça e da violência. Mas qual seria a categoria da grave violência? Não consegui entender. Eu pensei, bom, então a primeira interpretação é que não mexe no crime de grave ameaça, porque ameaça não é violência. Então, não deve pegar o roubo, né? O roubo, em grande medida, é praticado sem violência, mas com grave ameaça. Como outros crimes, enfim. Mas não, mais para frente ele vai falar, não, o artigo 157 e tal. Então, o que seria grave violência? A grave violência é a mesma violência que ele comete com o vernáculo, né? Ele foi cometer com o direito penal também. Resgate dessa ideia positivista das medidas, né? Medidas, como se estivesse fazendo uma ideia do tratamento, né? De medidas para tratar, essa coisa de medidas que vem lá desde o Dallagnol. E essa ideia de pragmatismo, ou seja, eu não vou reformular tudo, eu quero só pegar algumas coisas, são aquelas coisas que têm relevância, esses pontos, vou pegar em alguns pontos. Isso faz aquilo com que eu já cito Miranda Coutinho, chama de sistemacídio. Você fulmina o sistema, o código, elencando só algumas coisas para serem mudadas. Mas eu fui ler esse texto, o texto deve ser melhor que a exposição de motivos. Parei no artigo 1º, já vi que talvez não fosse. Aí eu vou encontrar lá a expressão. Está falando de recurso especial e extraordinário. Então, se houver a possibilidade de revisão de condenação, a revisão é um termo técnico de processo penal, você não pode usar para recurso. Segundo ano de faculdade, eu acho que o já sabe que revisão não é recurso. Vocês acharam que eu estava sendo muito rigoroso em dizer que eu não passaria, ele mandaria fazer um novo trabalho. Não estava. Ele usa a expressão insignificantes para infrações menores, digamos assim. Vai ter uma pena maior, não, salvo se as infrações foram menores. Insignificante é coisa de atipicidade, não é de infração menor. Isso está balizado na doutrina, na jurisprudência mesmo, há muito tempo, não é novidade nenhuma. Você não vai usar insignificante para aquilo que é típico. Ele proíbe, acho engraçado, assim, que não é da minha área de execução, nunca trabalhei muito, mas saída temporária no regime fechado não precisava de um projeto para proibir, porque ela nem existe. Bom, mas aí chega no crime organizado, fala que o crime organizado é o que ele entende. Ele entende isso, fez toda a carreira dele disso, faz palestras, quem faça, né, palestras, e crime organizado e tal, é o coração do projeto dele, portanto não pode ter um erro. Aí eu li 2, 3 vezes e falei, não é possível isso aqui, eu estou lendo errado, porque eu não entendo bem do crime organizado, eu estou falando coisa errada. Eu vou ler aqui e tem 3 hipóteses do crime organizado, eu estou sentando aqui na segunda hipótese. Veja, ele mexeu na redação do artigo 1º do caput, nos incisos, e portanto ele não deixou o crime no caput, deixou os dois incisos.
Então, o inciso segundo, somando o caput ele, dá o seguinte: associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, e que sejam de caráter transnacional. Ou seja, toda multinacional é um crime organizado. Acho que nem o Brecht diria melhor do que ele isso. Acho que o Moro é um comunista e a gente não sabia disso. A gente não está aprendendo agora com isso. Talvez eu vou reabilitar o Sérgio Moro no leitura aqui. É um projeto descuidado, absurdamente descuidado. Uma leitura, nem que alguém fizesse para ele uma leitura minha e falar, isso aqui não, isso aqui faz assim. Se ele ficasse, Marcelo, você dá uma olhadinha para mim e falou, Sérgio, os erros aqui, não, nada. Sem conversa anterior, todo projeto que vem do governo, de importância, vem por uma comissão de juristas, e não é à toa isso. Porque vem um advogado, vem um promotor, vem um juiz, gente de experiências diversas que vão dar palpites diferentes. Isso também não houve nas 10 medidas contra a corrupção, que era outro horror. Hoje a primeira medida contra a corrupção é fazer uma palestra sobre ética, né? Vamos fazer uma palestra. Era a mesma coisa. Eu costumo dizer que no final das palestras das 10 medidas, eu falava, gente, sabe como é que foi feito isso aqui? O pessoal se reuniu numa mesa redonda e falou, onde é que a gente está perdendo esse processo? Olha, tem muito habeas corpus, vamos diminuir habeas corpus. Os caras falam da prova ilícita, vamos acabar com a prova ilícita. Mas o juiz dá de ofício, vamos acabar com o juiz dando de ofício. É assim, era só promotores reunindo e discutindo o que a gente pode fazer para melhorar o grau de condenação. Não é isso, não é assim que se faz lei. O projeto do Alexandre de Moraes, que é o Alexandre de Moraes, que é uma pessoa extremamente conservadora, que é o secretário de Segurança do Supremo, ele fez um projeto com comissão de juristas e cita no projeto dele todas as pessoas que foram ouvidas. Todo mundo faz isso num projeto minimamente razoável. Ninguém faz um projeto sozinho. A Folha foi atrás de saber por onde andou esse projeto hoje, só descobriu coisa no computador dele. Acho que a gente talvez encontre o Telegram nos diga que Deltan Dallagnol também deu uma pitadinha nisso. Não sei, a gente vai saber. Mas ele não quis discutir com o professor, ele refutou a ciência e falou, meu projeto é para caso concreto, não é para ter opinião de professor de processo penal, né? Sempre que ele falou isso, o que é uma coisa absurda. O professor de processo penal teria falado para ele, corrige, ou como o pessoal usa, né? Apaga que dá tempo, né? Dá para fazer isso aqui. Eu não acho, enfim, que o projeto esteja em condições de ser votado. Ele é mal pensado, ele é mal articulado, mal discutido. Ele tinha que ser submetido à comunidade jurídica antes de ser levado ao Congresso. Ele tem um problema de matriz grave, que é uma lógica salvacionista e autoritária, né? Vamos salvar a situação. É um pânico moral que é jogado dentro dele, né? E ele começa assim, nunca tivemos uma situação tão ruim da nossa história. O que desmente tudo aquilo que o governo Bolsonaro tem dito a respeito da criminalidade. Ele mesmo, Sérgio Moro, agora nas suas férias, ele tirou férias para energizar o corpo, mas continua no Twitter. E no Twitter ele falou assim, olha os números do criminalidade como acharam. Então estamos no momento pior da história da humanidade, em relação ao crime. Enfim, e é autoritário porque ele interdita o debate. Do jeito como foi feito, ou seja, vem de cima para baixo, do seu próprio computador, vai para lá, com o prestígio que ele tem, é inegável que ele tem, eu estou fazendo aqui um monte de piadas, mas é inegável que ele tem o prestígio, com tudo isso que já se arregou, a imagem dele, com esses vazamentos das conversas privadas, conversas públicas, na verdade, mas que foram privatizadas as conversas, né, porque eram sobre questões públicas, mas com tudo isso, ele ainda tem um prestígio. Tanto é que o projeto está lá. Quando veio isso, eu estava indo para a Bahia, Ministério Público da Bahia, segunda-feira eu fui lá, acordei 4 horas da manhã, enfim, para falar sobre o projeto, e no domingo à noite vinha um intercepto. Eu falei, meu Deus, eu preciso dormir. Ele veio aquele negócio lá e tal. Eu falei, vou chegar lá, esse projeto já acabou. Eu falei, gente, eu não preparei para falar, mas esse projeto não vai, mas o projeto está indo adiante com tudo isso. Então é inegável que tem um prestígio. Tem lá os seus motivos. Mas ele interdita o debate pelo volume de assuntos que são colocados.
focados. É impossível vocês fazer um seminário para discutir todos os temas, não dá. Que cada tema absorve, sem contar que a legítima defesa acaba absorvendo o buraco negro, né? Porque você colocou isso, todo mundo quer discutir esse ponto. Mas é muitas coisas. E por que está errado fazer isso? Muitas coisas desconexas entre si. É a mesma coisa que em relação às 10 medidas. Por que é autoritário fazer isso? Porque isso é quase como se fosse um código, sem ter a tramitação do código. A tramitação do código exige uma maturidade no projeto. Porque como ele é muito grande, você tem que fazer devagar, aos poucos. Eu já fui na Câmara dos Deputados falar sobre o Código de Processo Penal. Muita coisa que está discutida aqui está presente no Código de Processo Penal. Quando eu fui lá nas 10 medidas, foi o que eu sugeri aos senadores, era Senado, lá na Câmara. Foi o que eu sugeri aos deputados lá. Aliás, estou me lembrando agora que quem presidia a sessão era o deputado Onyx Lorenzoni. Eu não sei se foi de sacanagem ou não, mas ele me apresentou lá como Marcelo Temer. E eu não sei, falei, o que eu faço agora? Né? Depois eu falei, olha, é seco, não é Temer. Eu devia ter chamado ele de deputador Onyx Lorenzoni, né? Mas ele era uma pessoa meio folclórica lá, né? Você tem que imaginar, embora seja, apesar disso, me tratou com muito respeito. Mas o que eu dizia para eles é o seguinte, gente, tem um código penal feito com a Comissão de Juristas aqui. Tem um Código de Processo Penal, o penal está no Senado. O Código de Processo Penal feito com a Comissão de Juristas aqui. Como é que vão parar tudo isso para discutir um pouquinho de medida de um lado do outro? Decide aquilo, discute aquilo. Fui na Câmara falar sobre o CPP. Sabe quantas pessoas, quantos deputados tinham para assistir o que a gente tinha para falar quando começou a reunião? 0. Eu falei, nós vamos falar assim mesmo. Quem estava presente na sessão era o deputado Paulinho Teixeira, né? Eu falei, mas Paulinho foi contemporâneo de faculdade, né? Eu falei, Paulinho, nós vamos falar assim mesmo, tem deputado aqui. Não, eles já marcaram, já deram código, então pode começar. Aí fui chegando no assessor, não sei o que e tal, mas tem a televisão, Quer dizer, o Código de Processo Penal não está nem aí. E eu vou falar, esse assunto está discutindo tudo aqui. E o processo está discutindo. Evidentemente, tem uma série de absurdos no projeto, e eu não tenho dúvida que o excludente de licitude é, de fato, oferecer ampliação, a questão mais delicada, não só por estar no projeto, pelo tema, pelo conteúdo, mas por aquilo que ele representa. O motivo pelo qual ele foi apresentado. Agora, se nós fizermos uma leitura rigorosa da situação, a situação seria talvez até de maior restritividade. O André falar isso melhor. Porque ele também esqueceu de dizer que quando ele vai falar sobre a legítima defesa, ele deixou esse dispositivo lá, observar os requisitos do caput. Então, em tese, estaria tudo lá no caput, então pouco importa o que está abrindo. Enfim, não sei se isso, acho que é um evidente equívoco de redação, porque o caput exige requisitos que o restante não exige. E se você for exigir aqueles requisitos do caput, essa amplitude toda se perdeu. Mas, pelo jeito, é um erro de redação, com inúmeros erros de redação aqui. Essa é a redação desse negócio que não passava no Enem. Então, ele ia ter... Redação de lei não é lei, tem que entender isso, né? Isso é uma coisa que eu aprendi no começo da faculdade, o professor que falava isso. Ele falava, por direito, a linguagem não é o acessório, ela é o principal. Então, quando eu fui dar aula, os alunos com a prova, e viam lá, professor, eu queria explicar, o professor falou, não pode explicar, tem que estar tudo escrito. Quando chegar na hora de juntar, lá, a petição, tem que estar tudo escrito lá. Você vai despachar, fala, tem que estar lá, ele vai lá, tudo bem escrito lá. Você tem que saber botar a linguagem aqui, não interessa se você sabe, se você não sabe, tem que estar lá. O que ele quis dizer com isso? Não interessa, vale daqui. A vontade do legislador vale muito pouco nisso, vale o sentido da lei. Então as palavras são importantes. Por isso que não é coisa de professor, não é preciosismo, é lei. Linguagem é lei, importante, não pode errar nisso. Mas, sobretudo, o que esse projeto faz é a valorização do homicídio. Por isso eu tenho dito aí, nos espaços informais, nas redes sociais, que a gente pode chamar um projeto de mais mortes. Eu não vejo por que chamar de anticrime, ao contrário, é pró-crime. Nós somos um país recordista em homicídio, né? Então, por volta de 60 mil. Estamos em queda, não pelo Bolsonaro, obviamente.
nem pelo Alckmin, né? A queda é maior no Nordeste do que no Sudeste, mas o Alckmin gosta de dizer, deu diminuir, etc. E tal. É muito interessante conversar com sociólogos que analisam facções criminosas. É interessante para a gente entender um pouco. E eles costumam dizer, olha, quando há uma hegemonia da facção, diminui o homicídio, porque tem menos morte, etc. E tal. Sim, não é minha área também. Mas qual foi o primeiro movimento do governo que supostamente está preocupado com o número de homicídios? Liberar a arma. Liberar a arma. Primeiro, liberar o posse. Depois, liberar o porte por via transversa. Eu chamo dos decretos do rearmamento. O Estatuto do Rearmamento veio por decreto. Acho que pouco a pouco eles vão caindo, mas enfim, eles vieram por decreto. Quer dizer, tem muito homicídio, então o que eu faço? Vou dar mais arma para as pessoas. Deixar a gente andar com arma na rua, com arma em casa. E como é que eu vou resolver o problema do homicídio? Com a legalização. Vai cair assim, ó. Ele passa a ser legal, não é mais. A gente tem 3 pontos do projeto que mexem com isso. Primeiro, esse perdão judicial no excesso doloso e culposo. É exculpante, mas que ele coloca como perdão judicial. Enfim, o juiz pode reduzir a pena, pode deixar de aplicar a pena. Enfim. Segundo, a legítima defesa preventiva dos agentes de segurança. Isso é uma catástrofe sem precedentes. E a terceira, tornar mais severa a punição da resistência. Tudo junto faz aquela ideia de que é preciso matar mais. Eu não estou exagerando nesse ponto. A única que se pode ler como um projeto que pretende dar menos pena ao homicídio é um projeto que quer combater o crime. É um projeto anticrime, cuja primeira medida é permitir que mais mortes sejam realizadas sem punição. Então é a favor do crime. A única forma de você explicar isso seria dizer, não, é anticrime porque eu vou usar a morte como combate à criminalidade. Só isso ele já merecia ser processado os dois, né, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, etc. Só no século XXI, dizer, olha, política de Estado nossa vai ser matar para combater a criminalidade. Isso já devia ter feito. Parece que entidades do movimento afro fizeram isso. Bom, primeiro delas, incorporar a exculpante do excesso como perdão judicial. Não dá para dizer que não tem nenhum fundo de base em jurisprudência. De fato, há decisões que reconhecem que, em certos casos, pode haver reconhecer exculpante e o Tribunal do Júri foi trabalhar muito com juros, trabalha com juros, talvez vai saber melhor dizer um pouco isso. Mas, enfim, não faz muito sentido eu fazer essa mudança legal. Eu andei lendo uma coisa a respeito, o André vai falar melhor sobre isso, mas a impressão que se tem, mesmo de quem defende a ideia de que eu possa manter, em certos casos, essa norma exculpante, entende que ela está aberta demais. Então, como eu por exemplo, na Alemanha parece que existe uma distinção um pouco mais limitativa dos estados passionais, né? Ou seja, entre aqueles estados astênicos e estênicos, né? O astênico seria depressivo, para baixo, né? Ou seja, o temor, e o estênico para cima, agitado, ou seja, raiva. Então, só um deles, né? Só um temor é que poderia levar a exculpante da legítima defesa. A nossa redação é extremamente ampla, né? Excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Qualquer tipo de violenta emoção, inclusive a raiva, ou seja, bem aberta. Mas ainda que você pudesse discutir, olha, isso aqui pode ser discutido dentro da questão do homicídio. De fato, há certas situações em que pode ser levado a uma legítima defesa em que ele se excede e não consegue controlar o seu excesso. Bom, por que isso tem a ver? Que urgência tem isso? Porque nesses casos, quando esses raríssimos casos acontecem, eles são reconhecidos pelo júri. E ele está pensando nisso aqui para os agentes de segurança, que é o que não se aplica para isso. Porque são aquelas pessoas que fazem isso como profissionais. E, portanto, temor, emoção e raiva não se aplicam a eles. Então, há um equívoco de dizer que isso vai interferir na mudança. Eu acho que é algo que você pode discutir dentro do Código Penal. Mas tem um projeto de Código Penal no Senado.
Agora, leva para lá e fala, vamos ampliar isso aqui. Vamos restringir um pouco mais, vamos fazer isso. É possível fazer isso. Não há nenhuma necessidade de fazer isso. É só entender, como eu disse, que a morte é como política de combate à criminalidade. Só pensando nisso que salva um projeto desse. E ele explica isso na exposição de motivos, ele coloca lá. É um equilíbrio entre combate à criminalidade e respeito à cidadania. Ela não tem equilíbrio. Todo combate à criminalidade tem que ser feito com respeito à cidadania. Não vou equilibrar. Olha, vou respeitar um pouquinho menos a cidadania para combater mais a criminalidade. Não tem esse equilíbrio. Aliás, enfim, é o que se tem feito com bastante. Enfim. A segunda questão, que também ainda na legítima defesa, mas separada no outro dispositivo, é a legítima defesa preventiva do agente de segurança. Isso eu acho uma síntese. Já existe a legítima defesa para prevenir a agressão atual ou iminente. Ela já é ampla, o suficiente para isso. Ele quer trazer isso um passo para trás, antes do iminente. Ou seja, o policial supõe que haverá uma agressão e, portanto, ele atira primeiro, depois ele vai perguntar. Mais erros. Né? A autorização legal é com base na ideia de conflito armado. Né? No caso, conflito armado também é um termo técnico, é um termo de direito internacional humanitário, que tem a ver com situações. Ele tem dois tipos de conflito armado, né? O exterior, guerra, ou o interior, quando existe uma luta com facções paramilitares. Não é propriamente o caso do Brasil. Mas você teria que trazer isso para dentro do Brasil. Ele colocou o conflito armado, pegou de algum lugar, mas sequer faz qualquer menção, referência ao que quer dizer esse termo. Ele está usando um termo popular de conflito armado, não um termo jurídico. Aprovada essa lei, a gente pode dizer, isso só vai valer se nós entendemos que estamos aí na questão do conflito armado. Não estou enxergando aqui. Bom, e nesses dois casos aqui, que eu vou antecipar a agressão, para possibilitar a agressão, tem muita gente dizendo isso aqui é uma licença para matar do policial. Eu diria que licença para matar ele já tem, isso aqui é um estímulo mesmo. Isso aqui é olha, matem. Até porque quando mata, ele sugere dar prêmios, promoções, etc. E o Witzel, essa proposta aqui, é aquilo o que o Witzel resumiu de uma maneira mais popular, apesar de ter sido juiz, enfim, de uma maneira mais popular, que é atira na cabecinha. Né? O fulano está com um fuzil, atira na cabecinha. E aí eles foram encontrar quantos, né? 100 e poucos fuzis na casa do fulano, no condomínio, não era no condomínio, mas enfim, ligado ao fulano que mora na vizinha do Bolsonaro. Não sei se era para tirar a cabecinha dele também. O fuzil não estava no morro, né? O fuzil estava na importação. E o terceiro ponto do projeto Mais Morte é maior gravidade à resistência. Né? Ele faz o risco de morte uma forma de multiplicar a pena. Hoje, a resistência tem uma pena de 2 meses a 2 anos, mais a violência. Não importa qual for a violência que tenha praticado na resistência, lesão corporal, leve, lesão grave. E esse risco de morte, pressupondo que quando ele fala risco de morte, a gente está querendo dizer perigo de vida, não sei se está certo isso, mas pressupondo que seja isso, porque se não for isso, risco de morte genérico, seria um absurdo, né? Qualquer coisa pode ter um risco de morte, o cara deu um tiro, risco de morte. Ou não é difícil ver casos em que o policial narra que atiraram contra a viatura, seria risco de morte. Mas supondo que não seja esse absurdo, que está querendo dizer que o risco de morte é perigo para a vida, se uma validação para aquilo, a lesão corporal com perigo à vida é pena de 1 ano de reclusão. Juntando os dois, ou seja, basicamente para a resistência, aqui vai para 6 anos de reclusão. Então não é o perigo da vida que está em risco, o perigo da vida só dá 1 ano. Até pouco, mas só dá 1 ano, mas é basicamente a resistência. Ao invés de acabar com a ideia de autos de resistência, né, o projeto estava lá há bastante tempo no Congresso, ele está tornando a morte cada vez mais barata. Né? Quem quer que se oponha paga um preço muito alto, quem quer que mate
paga um preço muito baixo, ou sequer paga um preço. E não tem nenhuma base empírica para isso. Veja, o Brasil é recordista em homicídio policial. Não há nenhum país no mundo onde a polícia mata tanta população civil quanto no Brasil. Mas há um baixo número de policiais processados e há um baixíssimo índice de policiais condenados. Não dá para dizer, estamos perdendo força de trabalho porque o Tribunal do Júri está condenando os policiais militares. Não é verdade isso. Aliás, saiu da orçamentária e foi para a profissão comum, pelo que eu ouço, ficou até um nível de absorção ainda maior, que as pessoas abonam isso. Ou seja, não é verdade que isso seja um problema. Isso não tem. Se fosse um problema, veja, se o homicídio policial fosse um problema para os policiais, ele não estaria aumentando. Ele está aumentando esse problema. Eu acho que o projeto pode até não ser aprovado. Não sei. Mas ele já repercutiu. Ele já mata mais. A polícia já mata mais a partir dele. Rio de Janeiro chegou hoje, a estatística de 2019, 1 a cada 3 mortos é morto pela polícia. Então, quando a gente falava, minha boca fala assim, o Brasil é o país que mais tem homicídio, tem. Mas no Rio de Janeiro, um terço dele é da polícia. Isso só falando dos homicídios com autoria identificada. Todas aquelas chacinas que não se identificaram, você não sabe dizer quem foi. Seria muito interessante que ele tivesse acesso a um livro chamado Indígenas de Vida, do delegado do Rio de Janeiro, Orlando Zacor, não sei se vocês conhecem ele ou não, mas para ele estudou no doutorado dele os arquivamentos do Ministério Público no caso de homicídio policial no Rio de Janeiro. Ele é delegado de polícia. E ele está lá dizendo o seguinte, a culpa não é do policial. O policial mata, mas é o sistema de justiça que enterra. Ou seja, nós é que permitimos isso, nós é que abonamos. E os arquivamentos do Ministério Público são uma coisa assim, os termos são terríveis. É sempre a sua defesa, mesmo sem prova nenhuma. Então, não é verdade que o policial se sente sufocado e eu preciso de uma lei para mudar isso. Isso não é verdade. Tem tempo ainda? Como é que estamos? Tem. Tá. Eu não quero atrapalhar o André aqui. Não? Eu já deixei um monte de incumbência para ele falar aqui. Não tem tempo. Mas amanhã eu tenho 3 advogados para despachar. Vou guardar um pouquinho para amanhã. Mas além disso, além de ser terrível, porque é um projeto mais morte, ou seja, a morte como estímulo, como mecanismo de combate à criminalidade, ele faz uma aposta absolutamente irresponsável no hiperencarceramento. Eu diria que é tão grave quanto aquilo. Ele não avalia nenhum impacto carcerário. Ele simplesmente não avalia. E ele afirma, de uma forma mentirosa, que não existe impacto financeiro. Ele fala, tirando o banco de dados genéticos, não existe impacto financeiro. O Estado, o sistema prisional está na mão dos Estados. O da União, um pedacinho aqui do sistema federal. E os Estados estão quebrados. Nós sabemos disso. Ou seja, isso é uma bomba relógio que os governadores não se deram conta. Não se deram conta e estão vendo que está marcado para uma época que eles já não vão estar mais aqui. A hora que isso aqui explodir, não sou mais eu aqui no governo. Mas se eles tivessem um pouquinho de coisa na cabeça, eles iam falar, gente, não podemos fazer o hiperencarceramento. Tá, até uma PEC do teto, eu não posso botar mais dinheiro aqui. Era hora de baixar o sistema penitenciário, não de crescer. Ele esquece que os além dos crimes hediondos. Aliás, os crimes hediondos em 90, mais ou menos com os mesmos fundamentos disso aqui, devastou o sistema penitenciário, multiplicou enormemente o sistema penitenciário e criou uma criminalidade que vem de dentro. Foi depois da lei dos crimes hediondos que a gente viu as facções criminosas que criaram e se fortaleceram. A gente dizia, olha, isso vai ser ruim. E aí o crime vem de lá de dentro. Ou seja, não resolve isso. Aí ele escreveu na exposição de motivos, acredite ou não, ele escreveu isso aqui. Por que a gente precisa de um projeto mais forte? Abre aspas. As prisões de conhecidas pessoas do mundo político, quem será que ele está falando? E econômico, não tiveram o esperado efeito de estancar a referida prática. Jura. Ele achou que a prisão ia acabar com a corrupção.
Parece que ele achou aqui. Bom, mas ele já sabe que não deu certo isso. Bom, como a prisão de pessoas conhecidas, que eu mesmo fiz, né? Não deu certo para acabar com a corrupção, o que é que eu vou fazer? Mais prisão, óbvio. Outro dia eu tive uma conversa com o ministro do STJ, eu esqueci o nome, Ribeiro Dantas, e ele falava assim, que ele é da Alagoas, eu acho, mas uma expressão que eu vou saber reproduzir aqui, mas é muito engraçado. Aqui no Nordeste a gente fala assim, que é dinheiro, porrada, se não deu resultado, tem que dobrar. Então é mais ou menos isso. Não é porrada, não deu resultado, que todo de novo. Deu 2 vezes. Obviamente que era pueril achar que condenar pessoas aí na corrupção, pueril demais. Se alguém perguntasse antes, assim, mas o Moro seria capaz de ter um pensamento tão pueril hoje? Eu falo sim. Pode até ter má fé, mas o pensamento pueril eu não tenho dúvida. Disso eu não tenho dúvida, já não tenho mais. Então, Dallagnol, general Dallagnol. Eu fico pensando hoje, alguém que seja amigo do Dallagnol, eu nunca mais alguém vai contar um segredo para ele. Eu acho que assim, pô, Dantan, preciso te contar uma coisa, você não conta para ninguém. Não, cara. Isso é uma coisa que jamais vai ouvir na vida dele, né? Jamais. E todos muito bravos com ele, né? O Fachin ficou terrível. Logo depois ele fez um discurso no terreno do Paraná, que assim, 2 dias antes ele já falou, foi tudo bem, Lava Jato, volta atrás, falou isso, tal. Aí depois que veio o Fachin, nossa, ele resgatou uma coisa que eu achei gravíssima, não sei se vocês tomaram prestando atenção, ele resgatou a teoria da conspiração sobre a Teresa Zavascki. Ele escreveu, ele falou, né, esse discurso está por aí, dá para encontrar. Ele falou, isso me faz lembrar da Teresa Zavascki, que me faz lembrar do diplomata Sérgio Vieira de Mello, que sofreu um atentado no Iraque, acho que no Iraque. A teoria não sofreu um atentado, né? E ainda continua, porque o Sérgio Vieira sabia demais, em teoria sabia demais. Ele estava com tanta raiva que ele levantou de novo, aflorou de novo a teoria da conspiração. Eu detesto a teoria da conspiração. Mas uma coisa que eu devo dizer, de tudo que a gente está ouvindo nesses diálogos, a única apreensão que o Moro tinha era a teoria. O fluxo do trust, o do Fachin é nosso, e a teoria tinha uma apreensão. Apagar isso tudo assim. Mas quem falou foi o Fachin, não fui eu. E por outro lado, para a corrupção, a melhor forma de combater a corrupção não é a forma penal de combater a corrupção, é aumentar o mecanismo de fiscalização. Essa é a forma de combater a corrupção. E eles estão sendo destruídos pelo governo, porque está começando a esvaziar a lei de acesso à informação e todos os outros mecanismos de fiscalização. Você está tirando todas as fiscalizações, é óbvio que isso vai facilitar enormemente, como, aliás, o decreto lá atrás, a lei, o Fernando Henrique, acho que era a lei, mexia na questão da Petrobras, sistema de economia mista, pode fazer a licitação da Petrobras e tal. De onde é que foi o maior rombo de licitação e corrupção? Ninguém tem dúvida que aconteceu isso mesmo, justamente na Petrobras, que é uma mega empresa que fazia a corrupção da Petrobras é nada, é isso aqui, 1%, 2%. Mas é uma mega empresa gigantesca. Mas antes disso, tinha facilitado os mecanismos de licitação, que você da economia mista, etc. e tal, para não ter amarras. E é isso que o governo fala hoje, não ter amarras. Uma cientista política, esqueci o nome agora, usou o seguinte expressão, até copiei aqui. Ele falou assim: Bolsonaro não lidera, ele libera. Tudo de fiscalização. Bom, há vários elementos que aumentam o encarceramento. Aumento de incidência de regime fechado, e na exposição do título ele colocou: casos em que a pena corporal não se almoda a previsão do artigo 33, mas no caso concreto revela-se necessária. Ou seja, a lei não permite, mas é importante. Aumenta o prazo de progressão, ele fala lá, o objetivo é dificultar a progressão de regime. Recupera a ideia da periculosidade, o criminoso habitual, o criminoso por tendência. E vejam o absurdo disso, que é o seguinte: vocês vão seguir os processos de vocês. Vai aumentar a pena não apenas não só do reincidente, como daquele existam elementos que fazem presumir que tinha ligações com o crime.
Ou seja, sem dados concretos. Que incidência tem? Trânsito em julgado, prazo de expiração de crime. Aquilo não. Esses indícios, o que o juiz pode fazer? Qualquer coisa. Um juiz moderado não vai usar. Um juiz imoderado vai usar para tudo. E depois ele foi absolvido lá na frente. Não tem. É a pena. Mexe com o regime, tudo isso. Ele criou o regime móvel, né? Quer dizer, o juiz pode dizer quanto é o tempo de progressão. 6 anos, progressão depois do quinto. Acabou com a progressão. Ou seja, ele está voltando àquilo que é um enfrentamento direto ao Supremo. Ele está voltando àquilo que o Supremo já tinha decidido. E quando ele fala da prisão em segundo grau, a prisão em segundo grau parece que já caiu, né? O relatório lá caiu, pelo menos a Corte do Trabalho está afastando. Mas ele chegou à prisão em primeiro grau. Eu até quando eu vi pela primeira vez, e era um outro projeto que o Moro tinha proposto junto com a JUF, eu tive na conversa junto com ele, estava aqui, eu não estava, o Moro estava aqui. E quando eu comecei a criticar, ele saiu e foi embora, falou, não tem mais tempo. Bom, o que ele dizia? Eu falei, gente, tribunal do júri é só nome, não é tribunal de verdade. Não é prisão, é primeiro grau aqui, não é segundo grau. Mas aí sim, é o único momento do projeto em que ele cita a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ele cita 2 acordos do mesmo relator, o seu novo BFF, que é o Luiz Roberto Barroso. É o único momento em que ele faz isso. Bom, e aí vai a questão do plea bargain, né? O que é absurdo. Veja, de um mesmo lado, ele está querendo introduzir o máximo do sistema acusatório no Brasil, e do outro lado a gente vê que dá palpite até na operação que não começou. Ó, está na hora de uma operaçãozinha aí, tá nesse negócio aí. Ele, acho que eu já vou terminar, Ricardo. Estou no finalzinho aqui. Uma coisa que é patente é um projeto de juiz, não é um projeto de ministro da Segurança, que é o que ele é. Ou seja, ele joga peso no plea bargain, portanto, joga peso na confissão e esvazia a ideia de investigação. Hoje a gente não tem investigação, praticamente, é tudo polícia militar. Ele esquece que as polícias estaduais estão sucateadas. Eu não sei como o delegado apoia um projeto desse. O delegado já fala, escuta, bota a gente para investigar primeiro. É por isso que precisa. Por isso que o homicídio não vai para frente, porque a gente não pode investigar, não tem dinheiro. As polícias civis estão sucateadas. Só a federal se mantém. Mas a civil não tem. Vamos contra a corrupção. Mas só a corrupção federal. Quando ela é estadual, não tem como fazer. E faz, só para terminar isso aqui, eu não podia deixar de falar isso aqui na ordem, é um grande esvaziamento da defesa. Né? Ele legaliza a gravação de conversa com o advogado. Eu não sei se vocês já viram aquele da Netflix, a série Billions. Alguém já viu aqui? Bom, quem não viu tem que ver. Este é o mecanismo. Não é aquele mecanismo da Zé Padilha. É este aqui. Veja. E um dos últimos capítulos da última temporada, porque nós vamos ter que ver tudo, há uma coisa muito interessante. Os promotores lá, eles vão fazer uma escuta. A escuta foi autorizada no procurador de justiça também. E aí, o fulano que pede a escuta não pode fazer. É outra pessoa que tem que fazer. E vai lá a pessoa para fazer e começa a mostrar para ele o que a gente ouviu. E chegou uma hora que ele falou assim, não sei o que, com o advogado trava. Mas agora, o que ouviu? Você não ouviu a palavra advogado? A partir daqui, você não ouve mais nada. Ele está se consultando com o advogado. A gravação já não sei quanto isso é fidedigno, mas parece que sim. A gravação já foi feita, você não vai ouvir. Esse direito não tem. Então aqui a gente vai legalizar. Que já existe mesmo, né? Fragiliza o recurso, apelação do júri, por exemplo, e o embargo infringente. Eu não sei o que tanto eles davam desse embargo infringente. Eu não sei. Várias vezes volta esse negócio de acabar com o embargo infringente, que é um pedacinho assim, e eles querem dizer, não, o embargo infringente só para a questão de absolvição. Mas o grosso do embargo infringente é da pena, não é da prova. Até porque estão os 3 lá conferindo a prova, etc. Mas o embargo infringente, eu li isso aqui outro dia, eu achei legal. É a única coisa que você tem no julgamento colegiado que mostra que ele é colegiado mesmo. Olha, eles divergiram, então, sinal que os 3 viram aquilo lá. Passar por cima disso não interessa. Eu acho um absurdo. Até porque a gente tem um processo civil que fez um sistema bem interessante. Fazer com o julgamento estendido, já vai direto para o estendido, muito rápido. Eu não sei, eu não conheço o CPC. Tudo bem, não tinha. E ainda esvazia o audiência de custódia, com a ideia de fazer como regra a videoconferência, que é para jogar a audiência de custódia no lixo, né? Vai chegar lá com o preso que está lá
a coisa e falar, você foi agredido, como é que foi? Fui agredido aqui, o doutor foi... É uma coisa absurda. Você pode dizer assim, eu sempre fui contra a videoconferência. Eu acho que não gosto de ver o réu na minha frente, eu acho que ele tem direito de ver o juiz na frente dele, ele vai acabar com a liberdade dele, grande chance, ele tem que poder ver isso acontecer. Mas há situações talvez em que isso seja necessário, mas não como regra. Como regra é impossível. Enfim, eu acho que eu me excedi aqui, não consigo falar mais sobre todos os aspectos. O André vai, por se aprofundar mais na lista de defesa, mesmo com o texto combinado, né? Eu estou me aproveitando da lista dele aqui, mas o fato é que eu acho que é um projeto que sequer deve estar lá. E já que está, e há uma grande dúvida agora, 58% da população, diz que tem na pesquisa da Datafolha, né? 58% contra 31%, ou seja, 2/3 dos que têm opinião acham que ele tem um comportamento inadequado. Pô, esse é um projeto pessoal, é só dele. O mínimo que a gente podia fazer, olha, deixa esse projeto compilado, vamos repensar com mais valer, vamos ouvir outras pessoas, ouvir advogados, ouvir promotores, ouvir juízes, e depois a gente volta com isso. Me parece melhor. Obrigado, desculpa. Obrigado, doutor Marcelo. Para nós é uma satisfação enorme tê-lo aqui com a gente, debatendo as questões colocadas, né? Muito bem. Quero aqui, nesse momento, consignar a presença de algumas autoridades, nosso querido doutor Alexandre Sá, ex-presidente, nossa diretora adjunta, doutora Paula Montinho, presidente da Comissão de Comunicação, doutor Felipe Hilton, vice-presidente, doutor Ricardo Martins, presidente da Comissão de Direitos Humanos, doutor Marco Paiva, os assessores da presidência, Ricardo Cabral, Jonathan Feliciano, Djalma Sá, vice-presidentes da Comissão de Direitos e Prerrogativas, doutor Ivaldo, e também a ilustre presença de todos vocês aqui que abrilhantam essa noite. Nós temos aqui, antes de passar para o nosso segundo palestrante, o Dr. Marcelo Semer trouxe aqui para nós o livro que ele escreveu, Entre Salas e Celas. Então, quem desejar adquiri-lo, ele está oferecendo a nós aqui, para todos nós, por R$35. É isso, Dr. Marcelo? Isso é um preço de editor, né? Era de graça, mas tá certo. E a OAB vai sortear ao final das palestras um exemplar que foi adquirido juntamente ao Dr. Marcelo. Então, fiquem até o final, que valerá a pena a obra-prima que temos aqui. Muito bem. Acho que é isso, né, doutor Ricardo? Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência para trazer o currículo do nosso segundo palestrante, que é o doutor André Lozano. O senhor tem a palavra. Para dizer que o meu livro já está aqui, depois só a dedicatória do Dr. Marcelo. O segundo palestrante, Dr. André Lozano, advogado criminalista, mestrando em Direito Penal pela PUC, vai complementar o tema sobre a legítima defesa, especificamente, né, no pacote. Mas antes eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Marcelo Semer pelo esforço, pela brilhante fala, mais uma vez demonstrando que ainda há juízes, né, gente? Ainda há juízes. Passo a palavra para o Dr. André, que vai complementar o tema. Boa noite. Eu queria primeiro cumprimentar ao Dr. Ricardo, o convite, o Dr. Eduardo Ferrari também, em nome da OAB, e falar também que muito me honra conseguir falar depois do juiz. Geralmente o advogado fala antes e tenho a oportunidade pela primeira vez na minha vida de falar depois do juiz. Vamos lá. Eu acho que antes de entrar no tema de legítima defesa propriamente dito, eu acho que a gente precisa falar do contexto em que o pacote anticrime, o pacote Moro veio. É um pacote que trata de diversas mudanças, principalmente no Código Penal, e se diz um pacote político-criminal.
Mas por que se diz? Porque ele não é um pacote político-criminal, é um pacote simplesmente legislativo. Uma coisa interessante nesse pacote, que daí é uma curiosidade, é que ele foi enviado para os órgãos de imprensa com o nome Memórias de Curitiba. Então, são propostas que um juiz redigiu enquanto estava na vara, que não há problema nenhum. O problema é achar que um juiz sozinho vai redigir um pacote político-criminal inteiro. Não seria uma tarefa só para um juiz, assim como não seria uma tarefa para um advogado, para um promotor. Questões político-criminais, elas são muito mais complexas que isso. Elas falam não só de mudanças legislativas, mas também falam de mudanças mais simples, como, por exemplo, iluminação pública, como o controle da administração pública, no caso da corrupção. Se a gente estiver falando de delinquência juvenil, de acompanhamento de jovens em situação escolar que apresentam notas baixas ou que apresentam problemas de convivência. Nada disso é levado em consideração, como se uma mudança legislativa fosse capaz de mudar como as pessoas atuam. Se isso fosse, se uma lei fosse capaz de mudar como as pessoas atuam, a gente não teria nenhum crime, não teria nenhum roubo, não teria nenhum homicídio, não teria corrupção, porque lá já diz que é crime e está sujeito a uma pena. Mas esse pacote ele se insere num contexto do populismo penal. E o que é o populismo penal? Basicamente, ele traz duas vertentes muito claras: o papel da mídia e o papel de políticos. E o populismo penal é uma coisa que é importante a gente saber, que ele não está ligado necessariamente a políticos populistas. Ele é utilizado comumente entre políticos que não são populistas. Por exemplo, o Alckmin. Alguém aqui vai dizer que o Alckmin é populista? Não, o apelido dele era Picolé de Chuchu, porque ele realmente não tinha interlocução com a população. Então, ele fazia o uso do populismo penal. Mas vamos lá. O primeiro ponto do populismo e do populismo penal, especificamente, é a luta do bem contra o mal. Então, a gente vai ter, de um lado, os criminosos, os bandidos, os corruptos, que são a encarnação do mal. Eles são estigmatizados e são desumanizados para que eles não possam fazer jus a nenhuma garantia, a nenhum benefício. E do lado a gente tem o bem, que são aquelas pessoas que tentam combater o crime, combater o criminoso. E para isso elas podem usar de qualquer meio que está ao seu dispor, independente do meio ser lícito ou ilícito. Na luta do bem contra o mal, a gente utiliza todas as ferramentas à nossa disposição. É mais ou menos uma espécie de Batman. O Batman ele comete diversos crimes para combater crimes. O que não, se a gente for ver uma democracia, não está muito correto. Afinal, a democracia ela diz que devemos respeitar a lei, inclusive os agentes de segurança pública, principalmente os agentes de segurança pública. Mas como a gente chega nesse local, nesse populismo penal? Primeiro, a gente tem a mídia atuando com a insegurança na população. A gente tem a insegurança objetiva e a insegurança subjetiva. A insegurança objetiva é a insegurança que a gente tem realmente, a possibilidade de sermos vítimas de crime. Então, aqui, quando saímos dessa sala, qual é a probabilidade de sermos vítimas de um assalto, de um homicídio? Isso é insegurança objetiva. Nos jardins, é muito mais difícil que sejamos vítimas de crimes do que se estivermos no Morumbi, por exemplo, na Giovanni Gronchi, que temos a favela Paraisópolis lá do lado, em que muitas pessoas saem da Paraisópolis, alguns que nós saem da Paraisópolis para roubar as pessoas que estão na Giovanni Gronchi. Isso é insegurança objetiva, é a possibilidade de sermos vítimas de crimes. E a insegurança subjetiva é o que acreditamos de fato. É provável que saiamos daqui e sejamos vítimas de crime? Não é provável. É possível. Mas, conforme a mídia, conforme os atores sociais, conforme os atores políticos, conforme nossos amigos vão nos noticiando crimes, principalmente crimes violentos, a nossa insegurança subjetiva vai aumentando e vai ficando maior do que a insegurança objetiva.
Isso significa que a mídia, ela, ao bombardear todo dia, a colocar no Jornal Nacional, no Fantástico, no Cidade Alerta, no programa do Datena, diversas notícias sobre a criminalidade e sobre a criminalidade violenta especificamente, vai nos levar a crer que estejamos sequestrados por bandidos. E isso, lógico, tem diversos motivos. O primeiro é que crime vende. Se você colocar na capa do jornal que um casal atirou uma criança da janela, aquilo lá vai vender muito mais do que criança foi à escola e voltou com um ursinho de pelúcia. Óbvio. E, claro, o crime bizarro, explorar muito a imagem da violência, o sangue, trazer aqueles esquemas mostrando como o bandido fez a abordagem, se possível mostrar a imagem do bandido, né? Mostrar se o bandido morreu ou se alguém morreu, mostrar ainda que com uma tarja para deixar no imaginário da população aquela cena. E obviamente também isso daí obviamente agora ocorre com a corrupção mais recentemente, então a mídia noticia muito mais a corrupção de forma a parecer que a corrupção atingiu níveis alarmantes. A corrupção não atingiu níveis alarmantes agora. Ela já tinha ali altos índices no Brasil e começou-se a combater a corrupção no momento que o Márcio Vaz Bastos entrou no Ministério da Justiça. Antes disso, a Polícia Federal era mera carimbadora de passaporte. Agora, obviamente, quando você combate a corrupção, isso também aparece mais. Então, uma coisa importante, uma curiosidade muito legal. Em países centrais, quando se combate a corrupção, ou seja, quando se há mais notícias de operações contra a corrupção, o índice de confiança desses países, ele aumenta nos países centrais. Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, o índice de confiança desses países aumenta. Quando isso acontece em países periféricos, o índice de confiança reduz. Então, no momento que se combate a corrupção, o índice de confiança do país periférico reduz. Só por quê? Porque isso é mais noticiado. E, obviamente, os comunicadores eles buscam soluções rápidas, porque ninguém aguenta mais o crime. É óbvio que eu não quero ser vítima de um crime. Então, como que a gente vai fazer? Eu quero uma solução rápida para resolver o problema. Então, se cobram as autoridades para que coloque policiamento na rua, para que se aumente as penas, para que tenham condenações rápidas, né? E a gente confunde o processo, que deveria ser uma garantia do acusado, com uma garantia de condenação, né? A justiça deixa de ser uma justiça voltada para dar a garantia do acusado se defender e para que a gente legitime uma condenação por meio da contraposição de posições, por meio da exposição de provas, para ser uma justiça que busca simplesmente uma condenação. Obviamente, os políticos se valem de todo esse contexto e, em busca de soluções de votos e também de visibilidade, acabam incorporando todo esse discurso. Então, eles vão propor projetos de leis de endurecimento penal e vão utilizar uma coisa que se chama direito penal simbólico, que é o direito penal que não vai resolver o problema. Ele vai simplesmente mostrar para a base eleitoral daquele candidato que ele se preocupa com aquele fato. No caso, a base eleitoral do Moro, não sei se ele ainda pensa em ser presidente, mas ele tinha um projeto político e para isso ele precisava de apoio da população. Então ele fez um projeto de lei que era voltado para o eleitorado dele. Nesse populismo penal se cria inimigos. Então é aquele negócio, a luta do bem contra o mal, em que o ladrão, o traficante e o corrupto, eles são colocados como inimigos a serem combatidos a qualquer preço. A gente desumaniza, então a gente não mostra mais o ladrão, o traficante, o sequestrador e o político corrupto como sendo pessoas capazes de fazer o bem e de fazer o mal. A gente acaba mostrando simplesmente aquela imagem dele desumanizado, de preferência dele preso ou dele sendo detido.
nesse contexto, todo tipo de ilegalidade pode ser utilizado no combate ao crime. É a ideia de os fins justificam os meios. E o projeto do Moro tem muito disso, dos fins justificarem os meios, principalmente na questão da legítima defesa. E o problema dos fins justificarem os meios, basicamente, é a corrosão de garantias. No momento em que a gente acredita que tudo pode ser feito para combater o crime, o que vai acontecer é que nós vamos cometer crimes para combater o crime. Obviamente, existe uma seletividade, né? Esses fins justificam os meios, porque os crimes são dos outros. E no projeto do Moro e também no projeto das 10 medidas contra a corrupção, isso daí fica muito claro. Existem os crimes dos outros e existem os nossos crimes. Os nossos crimes, nós como agentes públicos, nós como pessoas que buscam combater o mal, que buscamos acabar com a corrupção, erradicar o crime, nós não podemos ser punidos. É por isso que há uma oposição tão grande quando se fala na lei de abuso de autoridade. Eu acho que essa lei de abuso de autoridade que está para ser votada, ela deveria contemplar todos os servidores públicos, não apenas juízes, mas me causa muito espanto quando um juiz ele se volta contra uma lei de abuso de autoridade. Porque a lei de abuso de autoridade busca coibir abusos e não perseguir agentes públicos. Lembrando que a nossa lei de abuso de autoridade ela foi criada na ditadura. Então é uma lei claramente voltada a defender autoridades que praticassem abusos. Vamos pensar, a detenção na lei de abuso de autoridade é de dias, mas a detenção para quê? Por exemplo, para agentes públicos que privam a pessoa de liberdade. Privar a pessoa de liberdade, para mim, é sequestro. E porque o sequestro tem anos de prisão e a lei de abuso de autoridade estabelece dias. Existe uma clara desproporcionalidade aí. E isso tem que ser falado. Nesse caso, no caso do pacote anticrime, o que incomoda são crimes dos outros. Os crimes para combater, os ditos crimes para combater o crime, esses não são verificados. Então, quando a gente fala no combate à corrupção, por exemplo, vamos utilizar aqui uma coisa que é amplamente utilizada não só na Lava Jato, mas em diversos crimes econômicos: a prisão preventiva para conseguir delação premiada. Em outros tempos, talvez daqui a alguns anos, nós vejamos que isso se chama tortura. Lá na Inquisição já foi falado que se utilizava a tortura na Inquisição, e hoje a gente não questiona mais se era tortura ou não. Era tortura pela corrupção. Mas, obviamente, eles não chamavam de tortura na Inquisição. É interessante que tem um autor russo chamado Zamyatin, que ele brigava muito ele brigou com o regime czarista na Rússia, depois ele brigou com o regime stalinista, já na União Soviética, pediu autoexílio e foi para a Inglaterra, e na Inglaterra ele chegou a ser perseguido, que mostra que o problema era ele, né? Que em todo lugar que ele era perseguido. Mas ele falava o seguinte: ele fez um livro chamado Nós, em que ele era uma clara crítica ao stalinismo. E lá ele fala sobre uma pessoa que estava sendo torturada, e ele justifica, falava: olha, lá na Inquisição eles faziam isso, eles torturavam as pessoas, eles incutiam sofrimento para que a pessoa confessasse, mas lá era tortura. Por quê? Porque era por conta de um suposto Deus que eles tinham. Hoje não, hoje é em busca do bem maior. Então hoje a gente pode torturar porque por conta desse estado que nós vivemos, e é por isso que a gente pode impor sofrimento às pessoas. O que se utiliza quando se defende a prisão preventiva para obter delação é um tipo de tortura, incutir sofrimento a uma pessoa para que ela confesse, para que ela delate outras pessoas. Mas vocês podem falar: olha, mas ninguém seria louco de falar de sugerir prisão preventiva
para garantir delações premiadas. Tem pessoas que falam isso, né? Eu não lembro o nome do promotor que falou isso, mas ele fala que é a garantia da instrução processual. Manuel Pestana, obrigado. Manuel Pestana fala isso é um absurdo, no meu ponto de vista. E a história vai mostrar que é um absurdo. Mas vamos voltar para o crime comum. A gente está falando de pacote anticrime, então vamos lá falar da legítima defesa. E a gente vai falar que não existe tortura na polícia. Né? Eu acho que todo mundo que atua na área criminal, independente de que lado atue, se é como juiz, promotor, como advogado, ou defensor público, já se deparou com algum caso de pessoas que, pelo menos, alegavam que haviam sido torturadas para delatar ou para confessar. Só que essa tortura não interessa ao processo. Essa tortura não deve ser levada em consideração. Inclusive, infelizmente, o nosso judiciário ele ratifica esse tipo de tortura falando, olha, não é porque ele alega que foi torturado que ele foi torturado. É como se a tortura fosse capaz de, a simples menção à tortura fosse capaz de absolvê-lo. Infelizmente, os juízes e os promotores que deveriam receber essa informação e, por dever funcional, transmiti-la às corregedorias ou mandar que houvesse uma investigação por parte da Polícia Civil ou do Ministério Público, para quem acha que o Ministério Público tem o poder de investigar, esses juízes e promotores eles ficam inertes. E por quê? Porque se busca proteger um agente público que está cometendo um crime, se busca acobertar. E uma das características do populismo penal é que se busca normatizar abusos que já acontecem por parte de funcionários públicos. Então, a gente faz vista grossa para crimes, a gente acaba legitimando ilegalidades e, já que isso já está normal no judiciário, já que já está normal no Ministério Público, já que até mesmo na advocacia para a gente é algo que muitas vezes a gente pega, vê uma situação em que houve tortura, ou pelo menos uma ameaça, como se a ameaça não fosse tortura, e a gente deixa para lá porque enfraquece o nosso argumento lá na frente. Então, até para advogado já está normatizado. E nesse momento, a execução também é normatizada. Para quem atua no júri, a gente sabe que dificilmente uma tese de legítima defesa vai ser emplacada no recebimento da denúncia. A gente vai conseguir uma absolvição sumária, ou se não, a gente vai conseguir uma impronúncia por conta de alguma discriminante. Quem atua no júri sabe disso. Inclusive, muitas vezes, eu dificilmente utilizo esse argumento, tanto nas alegações finais da pronúncia, quanto na resposta à acusação. Por quê? Porque eu sei que não vai colar e eu estou abrindo tese. Agora, com relação a policiais, é muito comum o Ministério Público pedir o arquivamento. Eu tenho um caso antigo em que a pessoa que foi acusada de tentativa de homicídio, em que há testemunhas tanto na fase policial quanto na fase judicial, que falam que ele deu um tiro para o alto, que ele não deu um tiro em direção a ninguém. Mas ele tomou 7 tiros, 4 deles pelas costas. O autor dos 7 disparos era um policial, ele não estava em serviço, era um familiar dele, e na fase judicial ficou claro que esse policial ele deveria estar em serviço, não estava, e estava bêbado. Na fase judicial ficou muito claro. Mas o que aconteceu com esse policial que deu 7 tiros, sendo que 4 tiros pelas costas? Por um milagre, a pessoa que tomou os 7 tiros está viva. Mas esse policial sequer foi denunciado pelo excesso. Sequer foi denunciado. E isso é comum em casos de policiais, infelizmente é comum. Infelizmente é comum. Quando é um caso muito absurdo, o policial vai a júri
E, infelizmente, o advogado defende que era matou bandido, tinha que morrer mesmo. E muitas vezes a pessoa é absolvida, por mais que esteja errado. Mas vamos entrar agora efetivamente na questão da legítima defesa, né? O que é a legítima defesa? A legítima defesa é você se defender de um abuso, de uma agressão ilegítima de outra pessoa. Então, alguém que vem roubar que rouba meu carro, tentar roubar meu carro, e eu de alguma forma repiro essa agressão. No caso do particular, eu tenho uma liberdade maior para repelir essa agressão. Quando eu falo particular, somos nós aqui, que não temos treinamento. O policial deveria ter os limites menores. Essa agressão ela tem que ser repelida de forma proporcional. Quando eu falo proporcional, eu não estou falando que tem que ser uma proporcionalidade medida na régua. Uma proporcionalidade que não deve beirar o absurdo. Por exemplo, se eu e o Marcelo começamos a discutir e ele me xinga, não tem cabimento eu matar ele, eu dar uma paulada na cabeça dele para matar. É absolutamente desproporcional. Agora, uma pessoa que me aponta uma arma é claramente proporcional eu, se puder, matar ela. Por quê? Porque está na iminência de me atingir. Precisa também de atualidade, precisa ser naquele momento, eu preciso estar em vias de sofrer agressão, eu preciso estar sofrendo agressão. O melhor exemplo que eu vi até agora foi da pessoa que saca a arma e ela fica apontando a arma. Eu não preciso esperar a pessoa colocar o dedo no gatilho e começar a apertar para matar a pessoa. A agressão já é iminente. No momento que ela coloca a mão na cintura para sacar a arma, eu já posso me defender. Tá certo? Agora, dentro disso, quais são os limites do policial? O limite do policial ele é muito menor do que o limite do particular. Por quê? Porque o policial é treinado. O policial, ele não deve... outra coisa, além dele ser treinado, a função dele é proteger as pessoas. Mesmo as pessoas que cometem crimes ou que estão cometendo crimes. Ele não pode simplesmente matar uma pessoa porque ela está furtando uma carteira. Porque isso é desproporcional. O dono da carteira talvez possa. Talvez o dono da carteira possa, até porque questões emocionais devem ser levadas em consideração no momento que a gente está analisando um caso concreto. Mas o policial não pode. Até porque o policial, ele segundo os protocolos que ele deve seguir, ele deve ter uma gradação de forças, sendo que a última hipótese é a morte. E por que essa última hipótese é a morte? Porque primeiro ele precisa defender as pessoas e segundo, no momento que ele está usando a força letal, ele também está se colocando em situação de risco. O policial, a polícia brasileira é a que mais mata, realmente, a que mais mata e a que mais morre. Por quê? Porque ela se coloca em situação de risco. Tem uma major da Polícia Militar chamada Tânia Pink, que ela fez um trabalho muito legal sobre letalidade e vitimização policial. E ela fez um trabalho comparativo entre a Polícia Paulista e a Polícia Carioca. E a Polícia Paulista é mais preparada que a Polícia Carioca. Só que logo depois que o policial paulista mata, ele é submetido a uma entrevista com alguns policiais de alta patente, em que ele narra a ocorrência e esses policiais eles vão decidir se ele vai voltar imediatamente à rua ou se ele vai ser colocado em treinamento. Por quê? Porque se ele matou e não seguiu os protocolos, se considera que ele tem um déficit de treinamento. Ele pode ser colocado em treinamento de 10 dias a 60 dias. Ela chegou à conclusão que na maior parte dos casos em que os policiais eram submetidos a essas entrevistas, eles eram colocados em treinamentos de pelo menos 10 dias. Isso significa que na maior parte dos casos em que a polícia mata, ela não segue todos os protocolos, colocando a vida da pessoa que... aliás, a pessoa que sofreu, que está cometendo o crime já foi, mas colocando muitas vezes a vida do policial em risco e a vida de terceiros em risco.
E quando ela foi fazer a pesquisa no Rio não tem esse tipo de entrevista, mas ela fez a entrevista com diversos policiais que haviam matado em ocorrências policiais. E numa dessas ocorrências é bem interessante que ela vai elencando o que foi feito. E ela fala, olha, a abordagem foi feita de forma correta, mas tem diversos problemas. O primeiro problema é que não foi avisado que eles iam fazer a abordagem. Ou seja, não falou para o compondo que, olha, a gente está seguindo alguns bandidos. Ou seja, o policial ele não avisa os demais que poderiam, inclusive, ajudá-los naquela ocorrência. Vão 2 policiais para fazer a abordagem de diversos bandidos, colocando a vida daqueles 2 policiais em risco. E eles não escolhem o melhor local para se posicionar, o que coloca a vida deles ainda mais em risco. Nessa abordagem, eles continuam, os bandidos tentam fugir de carro, os 2 policiais vão atrás da viatura, o carro dos bandidos bate e eles param o carro e começam uma nova troca de tiros, na qual eles estacionam num lugar inadequado e acabam colocando, e tem outras pessoas lá e começa a troca de tiro. Felizmente, os policiais não foram atingidos e terceiros não foram atingidos, mas a conclusão que ela chega é que os policiais só não foram atingidos por sorte, porque os bandidos têm a mira ruim, porque eles não são treinados, porque se eles tivessem nenhum treinamento teriam morrido. O que isso significa? E ela chega à conclusão no final desses estudos que o policial que mata é o que se coloca em risco, é o que morre. Então, por isso que tem que ser visto com muita cautela essa questão da legítima defesa. A legítima defesa, e nesse pacote, a gente vê um claro viés populista. Por exemplo, quando o Dória ele fala que, olha, o policial tem que matar, eu vou pagar advogado, os melhores advogados para os policiais que matarem, ele está mostrando que, olha, vocês têm carta branca. No momento que eles falam, olha, bandido bom é bandido morto, que alguma autoridade pública fala isso, ele está falando para a população, e os policiais são uma parte significativa dessa população, que eles têm que matar, que a função deles não é prender, a função é matar. E para isso não precisam seguir os procedimentos. Aliás, um número interessante. No Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são as polícias que mais matam, a proporção entre feridos e mortos é maior mortos do que feridos. Em países normais, que tem uma violência menor, a violência policial menor, a proporção ela é maior entre feridos do que mortos. Por quê? Porque se você pode atirar no pé, para que você vai atirar na cabeça? Agora, no Brasil, a proporção, em São Paulo e no Rio de Janeiro, eu não recordo em que estado mas eu acho que a proporção é de 2 mortos para cada um ferido em São Paulo e de 3 mortos para cada um ferido no Rio de Janeiro. Ou seja, é muito maior. É algo que foge da normalidade. E o que acontece? Vamos lá. Agora, voltando um pouquinho mais para a questão da legítima defesa, quando se fala que na legítima defesa a pessoa pode não responder, pode não ser isenta de pena, no caso em que ela haja com violenta emoção, medo ou surpresa, isso aí, primeiro, tem um problema com relação à culpabilidade, Lembrando aquela questão que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Típico é que está descrito em lei, ilícito que é contra o ordenamento jurídico, culpado é que a pessoa que a pessoa é imputável e tem plena consciência do que está fazendo. No caso, quando você coloca isso dentro da legítima defesa, você está quase excluindo a ilicitude. Eu acho que a redação não foi a mais correta, mas essa é uma questão técnica que a gente pode até desconsiderar. Agora, no Moro ele falou, olha, mas na Alemanha é assim, realmente na Alemanha é assim, mas na Alemanha, pelo que eu estudei, eu estudei para alguns doutrinadores brasileiros, mas que entendem o alemão, porque eu não entendo, não faço uma ideia como
Eu não tive tempo de aprender alemão nessa palestra, mas eles falam que os agentes públicos eles não podem fazer jus a isso, a essa prerrogativa. Por quê? Porque o agente público, o policial, quando ele está atuando treinado. Então ele não pode agir com medo, ele não pode usar o medo, a surpresa ou a emoção para se excusar. Né? Vamos lembrar, né? Vamos pensar assim, pô, se eu sou treinado, eu tenho que controlar minhas emoções. Imagina só um médico que tem medo de sangue. Você não serve para ser médico. Um advogado criminal que tem medo de falar em público. Como ele vai fazer uma audiência? Como ele vai fazer um júri? Um motorista de caminhão que não tem noção de espaço. Né? Realmente está cheio, mas eu acho que estão no mesmo caso dos policiais que vão se excusar porque eles estão emocionados. Olha, eu me emocionei e dei 7 tiros na pessoa. Né? O policial não pode, e nesse caso, se realmente houvesse uma boa fé com relação a isso, claramente estariam falando lá que, olha, o policial ele não pode alegar, o agente de segurança pública ele não pode alegar medo, emoção para se excusar dessa pena. Então, na prática, o que ia acontecer na prática, o juiz não ia ser, o policial não ia ser nem denunciado, mas pelo menos tenta enganar a gente, né? Tenta fingir que a coisa funciona. Já com relação aos 2 incisos que falam da antecipação, aquilo lá me pareceu uma resposta, inclusive, ao Witzel e ao Dória, que falam, ó, tira a cabecinha. Vamos a... O que é você falar de um conflito armado? Primeiro, a gente vive em conflito armado, se a gente vive em conflito armado, a gente tem que pensar, então, o bandido também pode matar e ficar isento de pena. Matar o policial não tem problema. Se a gente assumir que é um conflito armado, a gente tem algumas questões que tem que ser levadas em consideração. É isso que a gente quer? Eu não acho que o bandido que mata um policial tem que ficar isento de pena. Assim como eu não acho que um policial que mata um bandido em legítima defesa tem que ser processado. Agora, se há dúvida, ele tem que ser processado e se ficou claro que houve excesso, ele tem que ser condenado. Mas, claramente, é algo que eles demonstram para a população, demonstram para os nossos governadores, né, inclusive para tentar uma aprovação, porque os governadores eles têm uma forte influência nas bancadas estaduais, em que eles poderiam ajudar a aprovar esse tipo de coisa. Mas basicamente o que acontece aí é uma legitimação de abusos policiais, que é um discurso midiático, um discurso político que é colocado dentro do processo, né, do processo não da lei. Já me encaminhando para o final, afinal eu tenho menos de 5 minutos, uma questão que ele coloca lá também, uma última questão que ele fala é o delegado, que ele pode deixar a pessoa em liberdade no caso de ficar patente que o agente atuou em legítima defesa, né? Que a pessoa, se o policial não atuou em legítima defesa. Na minha opinião, o delegado já tem essa obrigação, se ficar claro que é legítima defesa. Por quê? Porque o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Né? Se tem um excludente de licitude, já não é mais crime. Já não é mais crime. Não se amolda. Assim como, se eu estou andando com o meu carro na rua e atropelo alguém que passa fora da faixa de pedestres, que eu não vejo, eu estou dentro da velocidade permitida, isso daí não é crime. Eu estou agindo dentro do meu risco. A pessoa que mata em legítima defesa, a pessoa que subtrai um bem em legítima defesa, ela não está cometendo um crime. Por quê? Porque não se completa o fato típico, antijurídico e culpável. E nesse ponto a gente tem que ver o direito penal tem que ser visto, né, numa democracia a partir da perspectiva de liberdade e não de prisão. Dentro da perspectiva de liberdade, eu tenho que considerar que tudo é lícito, né, que tudo é lícito até o momento que me demonstre o contrário. No momento que a pessoa que fica patente, que é um caso de estado de necessidade ou legítima defesa,
não há por que eu prender essa pessoa. Já concluindo, o que eu vejo nesse pacote, e no pacote inteiro, um traço do populismo penal que é a negação do saber científico e acadêmico. Você utiliza o senso comum para fazer uma política criminal. Ao invés de você buscar aquelas pessoas que entendem do tema, e tem muita gente que entende do tema, inclusive dentro da polícia, que poderia ajudar e muito o Moro a redigir esse projeto, tem muita gente que entende muito de política criminal dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, dentro da advocacia. Se ele não quiser advocacia, tudo bem, fica com o Ministério Público, Judiciário e Polícia, já ia sair muito melhor. Ainda que tivesse que fosse enviesado. Agora, ele fazer isso sozinho, primeiro, demonstra uma arrogância muito grande, como se ele fosse capaz e fosse o único a saber quais rumos a política criminal deve tomar, e mostra realmente uma negação do saber científico, uma visão extremamente estigmatizada, na qual, na exposição de motivos, eu estava notando aqui na fala do Semer, né, não Temer, que ele fala das vielas, dos morros. Isso aí é uma favela carioca. Isso aí não é uma comunidade de São Paulo, não é uma favela paulista, não é uma favela uma favela de televisão, mas é claramente uma favela carioca, que ele descreve como uma favela da TV, em que existem morros, em que existem vielas. Se a gente for aqui para Heliópolis, se a gente for para Paraisópolis, vai ser diferente. Então é uma visão estigmatizada. Né? E não estou falando só de favela, né? Eu não estou falando de favela de grandes centros urbanos, eu não estou falando de locais de cidades menores, né? Por exemplo, Bauru, Jaú, em que o espaço urbano é muito diferente. Mas minha esperança nesse caso está na Câmara, né? Por incrível que pareça, eu estou com a esperança no Rodrigo Maia, no Renan Calheiros, no Davi Alcolumbre, né? Porque eu estou dependendo do bom senso, nós, né, estamos dependendo do bom senso deles para que esse tipo de coisa não seja aprovada. E a parte boa é que, pelo menos, a questão que deixa isento de pena aquela pessoa que agiu sob violenta emoção, essa parte, pelo jeito, já foi retirada do projeto. Então, mostra que, pelo menos, o nosso legislativo tem muito mais bom senso do que o nosso ministro da Justiça. Vamos ver se ele volta, né? Ou se ele vai ficar no jantar com o Barroso, porque é o novo vazamento. O vazamento de hoje é o jantar com o Barroso. Já estava sabendo disso? Que eu não fui convidado, mas, pelo jeito, o Deltan foi. E era isso. Espero que tenha sanado algumas dúvidas, e qualquer dúvida à disposição. Obrigado, doutor André. Luzano, parabéns pelas considerações. Da mesma forma, muita satisfação enorme receber o tê-lo aqui em nossa casa e trazer aí as considerações para que nós possamos debater e discutir. Não é isso? Bem, esse seminário tem a intenção, como vocês viram, de pôr a mão na ferida, né? Cutucar de verdade. E nós temos a ideia de ao final das três dias, que serão 3 dias de discussões intensas, criar e desenvolver uma carta de intenção e levar conhecimento do Congresso. Nós temos aqui na cidade 2 deputados federais e nós temos também no Alto Tietê alguns outros deputados federais. Nós vamos, juntamente com as outras subseções do Alto Tietê, e também estão promovendo eventos no mesmo sentido, levar a conhecimento da Câmara de Deputados qual é a posição, qual é a ideia, qual é a discussão colocada aqui pela OAB. Vocês viram que o que a gente vem dizendo, né, quem participa das nossas solenidades, que vem aí nas entregas de carteiras ou nos eventos em que os advogados e as advogadas aqui presentes fazem uso da palavra, a gente sempre está falando em mitigação de garantia, né? Então, muito mais do que mitigação de garantia, é realmente cortar a cabeça fora, pelo menos a sensação que eu tive hoje aqui, sendo
presidente de mesa e acompanhando as ideias colocadas pelos novos palestrantes, essa é a ideia que eu tive e me dá uma preocupação. Vou ficar desempregado, eu sou advogado criminalista, né? Eu trabalho na área criminal, né? Ou seja, não vai ter mais espaço para trabalhar a defesa, né? Pois é. Então a gente vai ter que mudar de área, sei lá, enfim. Mas enfim, essa é a nossa função, né? Estimular. A gente está aqui para os nossos palestrantes da noite, quer dizer que está sendo transmitido ao vivo, agora, online. Nós temos cerca de quase 7 mil seguidores na nossa página e temos um fluxo muito alto de taxa de visualização. Então, depois a gente passa os dados ali para vocês, mas as publicações nossas, no mínimo, elas são 2.000 vezes visualizadas, né? E nós já tivemos aí publicações que foram mais, quase 1 milhão de vezes visualizadas, né? Porque a gente tem enfrentado a coisa e tentado demonstrar que não é a coisa pronta, como eu disse no começo do que a gente estava falando. Então, a gente agradece muito a presença de vocês. Dr. André Lozano, parabéns, obrigado. Dr. Marcelo Semer também, muito obrigado. Queria ouvir um pouquinho o nosso diretor tesoureiro, Dr. Abner, que vai trazer para a gente alguma informação da sequência do nosso seminário. Muito boa noite a todos. Presidente Ferrari, obrigado pela oportunidade. Inicio agradecendo os nossos palestrantes, Dr. André Lozano e Dr. Marcelo Semer. Muito obrigado pela brilhante palestra. É importante, em tempos de uberização, parece que estão querendo uberizar também a justiça, porque parece que nós encomendamos algo para alguém e isso vem pronto, enlatado, parece um fast food. E é muito difícil nós refletirmos, nós que eu digo sociedade, a sociedade gosta de, parece, né, que a sociedade aceita com mais facilidade as soluções prontas, enlatadas, traga de Uber, de preferência de Curitiba, e talvez não seja a melhor opção. Mas me coube aqui falar do evento de amanhã. Nós vamos falar um pouquinho sobre justiça negocial, play bargain, e nós teremos 2 fantásticos palestrantes. Um está ao meu lado, prata da casa, com muito orgulho, Dr. Ricardo Fante Iacono, e o outro palestrante, Dr. Márcio Berti. Então não percam, amanhã será um dia instigante também para nós falarmos sobre justiça negocial. Presidente, devolvo a palavra ao senhor, mais uma vez agradecendo aos nossos palestrantes. Muito obrigado, Dr. Abner. E também dia 18, então são 3 dias, não é? Estaremos abrilhantados também com a doutora Eleonora Angel Nassif, ela que é atual presidente do IBCCRIM, e também com o doutor Alexandre de Sá Domingues, esse conhecido de todos, né? E o nosso ex-presidente e eterno presidente. Muito bem, nós vamos agora ao sorteio. Eu queria pedir para o palestrante Dr. Marcelo Semer falar um número, vamos ver se a gente consegue. Pois não. Deixa eu só avisar vocês o seguinte, que nesse livro, ele não é livro técnico, né? São livros de crônicas das minhas audiências, casos criminais, etc. E tem um pouco da sensibilidade do juiz necessária, etc. E tem, não sei se vai ofender muito a vocês, tem uma crônica, especialmente uma briga do juiz, narrador, eu, né, com o presidente da ordem local. Mas o que vai acontecer, eu não posso dar spoiler. Não posso dar spoiler, mas enfim, eu sou obrigado a dizer, eu posso. Ele brigou com o presidente da ordem. Pois é, eu estou aqui com receio. Quando eu estava assinando com o Dr. Ferrari aqui, eu falei, será que vai chegar lá? Naquela coisa. Mas é da ordem, é de Guarulhos. Não, é de Guarulhos. Não, nem está identificado, mas o fim é divertido. Eu acho que vocês vão gostar mais do que os juízes. O que eu tenho que falar? Número D? Nós temos aqui meio do vácuo aqui, de 1 a 77. 13. Está no vácuo. 13 está no vácuo. Olha, estamos tendo pertinho para 12. Eu não enxergo nada aqui. Daiane América. Daiane América. 13 está
tenho 13 porque é o dia do meu aniversário, é o dia da sorte. Eu e o Zagalo temos o 13 como o dia da sorte. Doutor André, diga um número. 77. Então, 50. O mais próximo, vamos usar esse critério? Pode ser? Pode ser? Vocês concordam? O mais próximo é o 49. Reginaldo da Conceição Júnior. Então, Reginaldo. Doutor Alessandro Ortiz, o senhor pode sofejar um número aí, por gentileza? Vale seu senhor. Número 7. Bingo. Número 7. Bianca Rodrigues Araújo. Doutora Bianca. Vocês estão vendo que sobraram pouquinhos ali, mas ainda tem quem desejar aquisição do livro. Parabéns, doutora. É só pedir para o doutor Marcelo Semer aqui, tá? Não vem com nenhuma ninguém junto. Um dia vi um advogado despachar, eu quero muito comprar, você pode comprar um livro, mas é outra coisa, né? O advogado tem que despachar comigo, eu já aviso na pessoa. Pessoal, pode dar o direito, o Moro falou que é normal, todo mundo faz isso. Muito bem. Bom, doutor Marcelo, mais uma vez obrigado pela presença. Agradecemos aqui ao doutor Marcelo, que desempenha uma função importante ali na fiscalização de contas de obras públicas. Doutor Alessandro Ortiz também, obrigado pela presença. Doutor Alessandro Ortiz, que pilota ali a Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil Guarulhos e que, com muito brilhantismo, vem desempenhando uma atividade que é dura, não é? A Comissão de Direitos e Prerrogativas é a tia boa, né? E a Comissão de Ética sempre é a tia ruim, né? Então, enfim, muito bem, doutor Ricardo, obrigado mais uma vez por, ao longo desses anos, aí estarmos sempre juntos, batalhando pelo direito criminal, enfim, pelo que nos incumbe fazer, né? Que é despertar aí a busca pelas ideias, né? Doutor Abner, mais uma vez, muito obrigado. Doutor Marcelo Semer, obrigado pela presença, foi uma satisfação enorme conhecê-lo pessoalmente. Acompanho ali as alfinetadas pelo Twitter, muito bom, aprendemos muito. Doutor, também, muito obrigado, doutor André, pela presença, muito obrigado, continuem sempre com a nossa casa. E a vocês todos presentes, que só existe esse tipo de evento porque vocês frequentam. Nós temos agora, para encerrar, e eu gostaria de aqui chamar nosso querido Felipe Hilton, que é o nosso homem da comunicação, presidente da comunicação, para fazer a entrega do certificado ao doutor Marcelo Semer, e o segundo certificado, o doutor Ricardo Martins, também aí que estão quietinhos aí trabalhando, ao doutor André Lozano. Então, por gentileza. Muito bem, feitas as homenagens, eu nesse momento oficialmente declaro encerrada essa nossa palestra. E até amanhã. Muito obrigado pela presença de todos.